do MDC por decomposição. Dependendo dos números que temos, o cálculo do MDC por meio da escrita dos divisores naturais de cada número pode ser trabalhoso. Imagine como um exemplo obter o máximo divisor comum de 680 e 840, escrevendo cada um dos divisores desses números. Seria um tanto quanto demorado o cálculo. Entretanto, a decomposição de um número em fatores primos pode ser útil também no cálculo do MDC. Podemos determinar o MDC de dois ou mais números observando os fatores primos e seus respectivos expoentes na decomposição de cada um deles. Para isso, consideramos que, ao realizadas as devidas decomposições, o MDC será determinado pelo produto dos fatores primos comuns elevado ao menor expoente. Ou seja, lá no referente ao assunto anterior que a gente abordou sobre o MMC eram os números comuns e não comuns de maior expoente, maior. Do MDC são os comuns de menor expoente, né? É o contrário, tá? Aí fala o seguinte: se na decomposição os números não apresentarem fatores comuns, o MDC deles será igual a 1, tá? Como exemplo, observe o cálculo do MDC de 36 e 54. Primeiro passo, decompor cada número em fatores primos. Então, o 36 decomposto é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O 54 decomposto é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado ao cubo, né? Segundo passo, identificar quais são os fatores primos comuns, que nesse caso são 2 e 3, né? Tantos são comuns, tanto um quanto o outro. Mas o que tem que ser observado? Multiplicar cada qual elevado ao seu menor expoente. Então, nesse caso, que eu tenho de menor expoente, né? Apesar de 2 ser igual ao outro 2 que eu tenho, o de menor expoente que eu tenho é justamente esse, né? 2 elevado a 1, tá? Então, por isso que ficou aqui 2 elevado a 1. Depois, comum, 3 ao quadrado, 3 ao cubo. E o menor, 3 ao quadrado. É por isso que fica 3 ao quadrado aqui. Então, 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado é 18. Logo, o MDC de 36 e 54 é 18, tá? Então, fica aí, né? Outro exemplo que nos mostra aqui é calcular o MDC de 12 e 30. Decompor 12 é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Decompor o 30 é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, né? Porque tem um comum, 2 e 2, o menor expoente é esse, então está aqui ele. Depois comum, 3 e 3, ambos têm o mesmo expoente, então vou pegar qualquer um. Então vai ficar aí, né, como ambos têm o mesmo expoente, certo? Vou pegar qualquer um dos dois. Então, vezes 3 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 é 6. Logo, o MDC de 12 e 30 é 6, né? Então, veja que é bem simples, bem contextual, tirar o MDC entre dois números na forma fatorada. É bem mais fácil do que o MMC. Oi? Do MDC. Como? Tira a máscara. É uma maneira mais fácil? Isso aqui é uma das formas de calcular. O assunto que vem depois desse, né, tem um outro jeito de calcular também. Lembra que no MMC nós calculamos de 3 formas, né? Pelo múltiplo, pela decomposição separadamente e pela decomposição simultânea. 3 formas, né? Então o MDC tem alguns métodos. O primeiro é esse. Depois a gente vai ver o outro método, que é o próximo assunto. Certo? E você vai ver cada um deles, né? Então, nesse caso, vamos lá para a nossa atividade de aplicação do módulo 77, que é na página 86, né? Estou na 88. Deixa eu voltar aqui.
Ok, vamos calcular. Então temos aí caneta preta. Deixa eu ver se é caneta preta, ok. A questão número 1 diz o seguinte: o cálculo do MDC de 2 ou mais números, usando a decomposição, deve tomar como referência certas sequências, né, de cálculo e raciocínio, de acordo com o que foi representado no texto teórico. Faça o que se pede em cada item, né? Decomponha e escreva em forma fatorada. Decomponha e escreva a forma fatorada de 80. Então, decompor, o que é decompor um número? Né? Oi. O que é decompor um número? É colocando ele, traçando uma barra. Né? Então, quando a gente vai decompor um número, a gente sempre, como o 80 é par, eu vou começar pelo número 2. 80 dividido por 2, 40. 40 dá para dividir por 2, que vai dar 20. 20 dá para dividir por 2, que vai dar 10. 10 para dividir por 2, que dá 5. Né? E 5 só dá para dividir por 5, que é 1. Então, nós temos aí o 2 repetido 4 vezes. Então, é 2 elevado à quarta potência vezes 5. Né? Então, está aí 80 fatorado. Ok? Depois, aí na letra B, nós temos o 120. Então, a gente coloca o 120 e coloca o traço. Né? Dá para dividir por 2, 120, que vai dar 60. Dá para dividir por 2, que dá 30. Dá para dividir por 2, que dá 15. O 15 só dá para dividir por 3, né? Que vai dar 5. E dá para dividir por 5, que dá 1. Então, fica aí 2 à terceira, ou 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Tá? Então, temos decomposto aí o 120. Na letra C diz o seguinte: quais são os fatores primos comuns de 80 e 120? Então, comuns eu tenho 2 e 5, né? Aqui, ó, 2, aqui, 5 e 5. Então, 2 e 5. Esse 2 está meio feio, né? O senhor esqueceu de colocar o Ok? hashtag. Beleza? Hashtag, né? Então vamos lá. A letra D diz o seguinte: qual é o menor expoente para cada fator primo indicado no item anterior? O 3 para o fator 2, 3 para o fator 2, vírgula. O que mais? O 1, aqui existe 1, né? Expoente 1. Então, 1 para o fator 5. Tá? Então, o 3, né? O expoente 3, tá? Nós temos aqui o expoente 3 para o fator 2, né? Daqui o 3 para o fator 2, ele é o menor expoente. E o 1 para o fator 5, que é o menor expoente. Então, 1 para o fator 5. Aí a pergunta é: qual é o MDC de 80 e 120? Então, é a multiplicação dos números comuns de menor expoente. Então, menor é 2 à terceira, vezes 5 elevado a 1. 2 à terceira vai ser 8, vezes 5, que vai dar 45. 40, né? Ainda não. Parece que o professor riscou na lousa aí. Não tem ninguém na aula. Ok? Professor, não tem ninguém Já? na aula. Não. Terminei. Que coisa, ninguém sabe fazer matemática. Então vamos lá, continuando. Vamos fazer silêncio, eu estou gravando, fazendo a videoaula aqui, gravando direto.
tá? Posso para a próxima? Então, vamos lá. 2. Faça o uso da decomposição em fatores primo e calcule o que se pede em cada item. Então, vamos lá. Fatorando 75. 75 dá para fatorar pelo número 3, que vai dar 25. 25 dá para fatorar por 5, que vai dar 5. 5 dá para fatorar por 5, que vai dar 1. Então, fica 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Fatorando 90. 90 dá para fatorar por 2, vai dar 45. 45 dá para fatorar por 3, vai dar 15. 15 ainda dá para dividir por 3, vai dar 5. 5 só dá para dividir por 5, que vai dar 1. Então, fica aí 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ok? Então, o MDC, né? O que é o MDC? A multiplicação dos números comuns de menor expoente. Então, de menor expoente eu tenho comum, esse e esse. O menor é 3. Vezes, depois comuns, 5 e 5. O menor é esse aqui, né? Então, vai ficar 3 vezes 5 igual a 15. Então, o MDC de 75 e 90 é 15, né? Ok? Depois, letra B, decompor o número 60. Então, 60, tracinho, dá para dividir por 2, dá 30. Dá para dividir por 2, dá 15. Dá para dividir por 3, né? Eu ia colocar 2, dá para dividir por 3, dá 5. Dá para dividir por 5, que dá 1. Então, vai ficar aí 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, né? Fatorando 100, nós temos aí 100 dividido por 2 é 50, 50 dividido por 2 é 25, 25 é dividido por 5, que dá 5, e 5 é dividido por 5, que dá 1. Então, fica aí 12 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Achando o MDC, né, são os números comuns de menor expoente. Então, comuns eu tenho esse e esse, eles são iguais. Então, pega qualquer um, né? 2 ao quadrado, vezes, depois comum, esse e esse. O menor expoente é esse cara que está aqui, que existe 1. Então, vezes 5. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20, né? Então, o MDC de 60 e 100 é o número 20. Estou esperando. Já, Sofia? Vamos lá. Na letra C, decompor o 63, né? Então, vamos lá. Decompor o 63. Tracinho, dá para dividir por 3, vai dar 21. Dá para dividir por 3, dá 7. Dá para dividir por 7 e vai dar 1. Então, fica 13 elevado ao quadrado vezes 7. 84, né? Tracinho, dá para dividir por 2, vai dar 42. Dá para dividir por 2, vai dar 21. Dá para dividir por 3,
vai dar 7, dá para dividir por 7 e vai dar 1. Então fica aí 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Aí para achar o máximo divisor comum, eu tenho que pegar os números comuns de menor expoente. Então comum eu tenho 3 e 3. Então esse aqui é o menor. Então eu pego o 3 para cá, né? Depois 7 e 7. Cada um tem o mesmo expoente. Então pega qualquer um. Então 3 vezes 7, 21. Então MDC de 63 e 84, logo é 21. Né? Copia aí para a gente ir para a próxima, né? Já? Já, Pedro? Ok, vamos lá. Próxima questão. A questão número 3 diz o seguinte, ó. Avaliação nacional. Procurando calcular o MDC entre dois números A e B, Fátima obteve na decomposição de A e B em fatores primos a seguinte decomposição. Então, tinha um número A, ele decompôs o número A, está aqui a forma decomposta, né? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ele tinha o número B, quando ele decompôs o B, ficou 2 à quarta vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7. De acordo com essa forma fatorada, deve-se concluir que o MDC de A e B correspondente a B, C, D ou E, né? Então, primeiro nós temos que achar os números comuns de menor expoente. Aqui tem um 2 ao cubo, aqui tem um 2 à quarta. Então, eu vou pegar 2 ao cubo, que é menor. Vezes, aqui eu tenho 3 ao quadrado, que é comum com esse 3. Então, eu vou pegar apenas o 3, né? Vezes, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 ao quadrado. Vou pegar o menor, é o 5. O 7 não é comum, então não vou pegar o 7. Então, 2 ao cubo é 8, vezes 3 vezes 5, 15. Né? 8 vezes 15, 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 5 é 40. 40 com 80, 120. Assim nós chegamos na alternativa letra D de dado. Já? Posso ir para a próxima? Ok, vamos lá. A número 4 é o seguinte: considerando os valores de A, B e C definido por A está fatorado, B está fatorado, C está fatorado. Determine MDC de A e B. Ok, né? Então, A e B, analisando, menor expoente comum, 2 e 2. O menor, 2 à quarta. Vezes, comum, que mais eu tenho? Somente aqui 5 e 5, então fica 5 elevado à quarta potência, vezes comum 7 e 7, então vou pegar qualquer um deles, tá? Porque tem o mesmo expoente. Resolvendo, né, calculando 2 à quarta vezes 5 à quarta vezes 7, vai dar 70.000. 70.000. Tá? Ó, porque 2 à quarta é 16, 5 à quarta é 625. 625 vezes 7 vezes 16 dá 70.000. Tá? Analisando agora a letra B.
A letra B diz o seguinte, né? MDC de B e C. B e C. Então, comum. Esse e esse. O menor, 2 a terceira. Vezes comum, de novo, que eu vou ter 5 e 5. O menor, 5 ao quadrado. Então, 2 ao cubo é 8. 5 ao quadrado é 25 vezes 8, 200. Perguntas? Ok, então vamos continuar. MDC de A e C. A e C. Então, entre A e C comum eu tenho 2 e 2. O menor, 2 elevado ao cubo. Vezes, comum eu tenho 3 e 3. O menor é 3 ao quadrado. Vezes, comum de novo, 5 e 5. O menor é 5 elevado ao quadrado. Então, 2 ao cubo é 8, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 5 ao quadrado, que é 25, que vai dar 1.800. Alguma objeção? Continuando. Quinta questão. 2 números naturais não têm fator primo em comum. Assim, qual deve ser o MDC deles? Lá no assunto diz, quando eu não tenho números comuns entre 2 números, quem é o MDC? É o número 1. Beleza, muito bem. Tá? É o número 1. Quando não existe MDC entre 2 números, né, comuns, então o MDC deles é o número 1 para todo sempre. Tudo bem? Perguntas? Ok? Tá? Então, para casa, exercício proposto. Beleza? Então, a nossa aula de hoje